injustificado sobre o Irão é mais uma etapa desse plano. Do que estou a falar é, evidentemente, do plano do Grande Israel. Do plano do Grande Israel, que, aliás, com todo à vontade, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, exibiu na Assembleia Geral das Nações Unidas para quem quisesse ver. Ele estava e ele exibiu. Este é o plano. Este é o plano, aliás, do pai espiritual do sionismo, Yair Lapid, para quem, aliás, o pai de Netanyahu trabalhou. E esse plano é o plano do Grande Israel, que pretende ocupar boa parte da Ásia Ocidental. A Palestina, o Líbano, a Síria, o Iraque e até onde deixarem ir. Para este objetivo, para que este objetivo seja possível, há uma condição fundamental, que é desarticular o mundo árabe, provocar o caos. Isto foi utilizado repetidamente. Em 1982, um israelita, Oded Inon, escreveu um texto chamado Uma Estratégia para Israel nos anos de 1980, para a década de 1980, onde utilizaram justamente a necessidade de desarticular. Na altura, o Egito era a principal ameaça, era desarticular o Egito e provocar o caos naqueles países. Em 1990, um grupo norte-americano, chefiado pelo Sr. Estado Richard Perry, escreveu um outro texto renovando esta estratégia. Na altura, o texto chama-se em inglês A Clean Break, A New Strategy for Securing the Realm, uma ruptura clara, completa, segurança do domínio, do rei Israel, onde se renovava este projeto de desarticulação do mundo árabe, de provocar guerras, de instabilizar os países daquela região, provocar ou guerras diretas ou processos e manobras de instabilidade nesses países, e é isso, é boa parte disso que nós temos assistido no Mediterrâneo Oriental desde esta época. O Iraque, já que foram referidos, as guerras contra o Iraque, o Líbano, a Síria. Nós hoje temos novamente Israel ocupando território no Líbano e ordenando à população do sul do Líbano que fuja. Portanto, o que se prepara é uma invasão em forma de Israel sobre todo o Líbano. Nós hoje temos o exército de Israel às portas de Damasco, porque alargaram a área de ocupação na Síria, e a área que ocupam hoje não é muito distante de onde se situa Damasco. Tudo isto à boleia de, repito, ou agressões ou manobras e campanhas de desestabilização. O professor Filiado Fernando Marques já as referiu a propósito da Síria, a propósito da Líbia, mas há uma outra estratégia para a qual eu creio que devemos hoje estar muito atentos. E que, atrevo-me a dizer, talvez os dirigentes americanos não conheçam, ou já tenham esquecido. É que o Irão, que nós hoje conhecemos, formou-se com uma guerra. A guerra Irão-Iraque. Do tempo em que Saddam Hussein era o amigo dos Estados Unidos e da Europa. Do tempo em que era a Alemanha que fornecia as armas químicas com que Saddam Hussein gaseou a população toda. Ora, essa guerra foi uma guerra instigada pelos Estados Unidos, justamente para afogar a Revolução Iraniana. E a República Iraniana formou-se nesta guerra. Uma guerra longa,
que durou 7 anos e que foi, repito, imposta ao Irão com o mesmo propósito, que é expurgar ou alimentar as tensões e as inimizades eventuais existentes. E nós já temos, nos últimos dias, sinais de que há gente interessada em alascar esta guerra. Já há vários sinais sugerindo aquilo que o Sr. Jorge Gal saberá falar disto melhor que eu, aquilo que nas gírias se chama operações de falsa bandeira. Ou seja, alguém manda um foguete para o sítio que não deve, ou para o sítio que queremos que reaja, e depois dizemos a culpa é do Irão. Isto já há vários sinais nos últimos dias de que manobras destas estão a acontecer. Ou seja, tentando provocar uma resposta dos outros militares da região, uma resposta direta, ofensiva destes países contra o Irão, para acentuar o clima de guerra, de destabilização, de desarticulação e de caos, do qual só um país vai aproveitar, e esse país é evidentemente Israel. A tática, o que nós estamos a assistir com os bombardeamentos sobre Teherão, sobre o Irão, sobre o Líbano, é a segunda ou mais uma vaga daquilo que nós acompanhamos em Gaza. Não foi só a escola que nós temos visto, tem sido hospitais, tem sido outras escolas, infraestruturas civis. A estratégia é a mesma: terror e assassinato. E na Palestina continua o genocídio. Continua o genocídio em Gaza. Gaza hoje está selada novamente, não entra e não sai nada. E sabemos que na margem ocidental, Jordânia, a ocupação, a colonização, o processo de limpeza étnica do povo palestino intensifica-se a uma velocidade e com instrumentos que nós não conhecíamos até aqui. A possibilidade, as novas leis que foram aprovadas permitindo a compra de terra, a compra de propriedade, pode alterar de forma radical e muito significativa a uma dimensão que talvez só conhecemos a seguir à NACLA, a realidade no terreno, na realidade na Palestina. Aqui chegados, é muito importante que não esqueçamos o que está a acontecer, o que aconteceu e o que continua a acontecer em Gaza por duas razões. Em primeiro lugar, porque Gaza mostra-nos que esta gente não conhece limite. Que, como o Sr. Major-General referiu, esta gente acha mesmo que é possível vencer a guerra, que é possível criar uma guerra, vencer uma guerra, e que não olha a meios nem a nenhum limite para levar adiante os seus objetivos. A segunda razão é que, no quadro internacional em que nós vivemos, como aqui largamente foi demonstrado, nós vamos precisar de toda a nossa força. Vamos precisar de toda a nossa energia. Vamos precisar de reconstituir, de recuperar, de agarrar em todas as nossas forças, nos nossos instrumentos que temos. O Conselho da Paz, os sindicatos, o movimento popular, as associações, as coletividades, onde as pessoas estão, as associações estudantes, toda a gente, onde as pessoas estão, para criar de novo aquilo que o professor Brilhante Marx há pouco referiu. Um movimento de opinião